Nesse vídeo eu vou apresentar uma possível solução para D1 de programação OO desse primeiro semestre de 2017. Eu comecei a gravar esses vídeos alguns semestres atrás com o intuito de impulsionar o aprendizado de vocês. Eu fiz um primeiro vídeo experimental e percebi que o conteúdo que eu passava, as quantidades de situações que eu apresentava numa dada questão, explorava muito mais do que, por exemplo, um comentário que eu fazia textual, que eu sempre postava na plataforma depois de alguma correção de prova, por exemplo. Com vídeo ele fica bem mais enriquecido, né, o conteúdo que é apresentado. Então daí eu tenho gravado alguns vídeos e colocados no meu canal, nesse canal onde vocês estão acessando esse, vocês conseguem ver vários outros vídeos que foram postados. Essa disciplina ela é ministrada também com a professora Isabel Rossetti, e a Isabel ela tem também feito uma iniciativa interessante e diferente. Ela tem feito algumas aulas, normalmente ela faz uma aula em tempo real, mais para tirar dúvidas, né? E aí eu estou fazendo essa na oportunidade da D1, provavelmente ela vai fazer na AD2. Que são iniciativas aí que nós temos tentado no sentido de impulsionar a aprendizagem de vocês. Então, nesse canal que eu comentei, no meu canal, né, que tem vídeos que eu já gravei nos semestres anteriores, tem também um vídeo lá que eu coloco de mandamentos para se dar bem nas ADs e nas APs, né? E um dos mandamentos é a gente ler bem as questões. Então é isso que a gente vai começar a fazer aqui no caso dessa D1. Uma coisa fundamental que eu já alertei em algum vídeo anterior, caso você não tenha tentado fazer essa D, não veja esse vídeo, pelo menos nesse momento. Pare, tente fazer questão, tenha dificuldades, tenha dúvidas, e aí depois venha ver o vídeo, que aí o seu aprendizado vai ser muito mais aprimorado, digamos assim, né? Mas então vamos lá, vamos ler essa questão. Considere abaixo o programa abaixo que manipula figuras geométricas em 3 dimensões, figuras 3D. Ele começa apresentando uma classe esfera, né? Imaginamos, né, que está modelando esferas, né? A classe esfera ela tem um raio, um campo aqui privado, tem um construtor que recebe um raio como parâmetro, tem um método para obter o raio de uma dada esfera, tem uma fórmula para cálculo de volume, fórmula padrão, né? 4πr ao cubo sobre 3, e um método para retornar uma versão string dessa esfera. Nesse caso só está imprimindo a mensagem que ela é uma esfera e dizendo que o seu volume é o que é retornado por essa função aqui, por esse método. Certo? Perfeito. Além da classe esfera, eu tenho também uma classe principal, que é onde se encontra o método main, que é o método que inicializa a execução da nossa aplicação. Além desse método main, eu tenho aqui uma constante sendo definida com o valor 3, que ela é utilizada, na verdade, só para dimensionar o tamanho desse vetor aqui. Aqui está sendo declarado e inicializado e instanciado, né, alocado, um vetor chamado shapes, formas, né, do tipo figura 3D. Né? Observem que na questão ainda não se fala nada com respeito à figura 3D. Então esse shapes aqui vai ser um vetor desse tipo aqui que ainda não foi criado. Em seguida, para cada posição desse vetor shapes, eu estou alocando um objeto diferente. Como eu sei que eu estou alocando um objeto? Porque eu tenho aqui a sintaxe de alocação de objetos em Java. Palavra new, reservada, supostamente o nome de uma classe, nesse caso é uma classe, né, que é a nossa esfera aqui em cima, fala o mesmo nome, né, e um valor que a gente viu que nesse caso vai ser o valor do raio, né, o valor que está sendo passado, vai ser passado para o construtor. Então, a gente tem essa sintaxe aqui de alocação de um objeto. Então, eu estou colocando na primeira posição desse vetor o objeto esfera com tamanho de raio 20. Em seguida, para as posições 1 e 2, a princípio, como é a sintaxe similar, eu estou também alocando objetos, só que de classes, né?
de valores que ainda não foram definidos, né? A gente vê isso aqui, porque o código começa aqui e termina aqui, na D. Perfeito? Então, provavelmente a questão vai versar sobre essas coisas, né? Que é o que acontece de fato. Em seguida, após a alocação desses objetos, eu tenho um for, onde eu percorro esse vetor, né? Começa de 0, vai até o tamanho desse vetor shapes, e eu testo. Quando o valor for 0, é impressa essa mensagem aqui dizendo que eu tenho uma esfera com esse tamanho. Quando o valor é 1, case 1 aqui do izinho, eu estou imaginando que eu estou nessa linha aqui, estou chamando shapes1.imprime volume. Quando eu coloco o case 2, eu tenho um print novamente, aqui volume do cilindro, deve ser, né? Shapes2.obtém volume. Para quem já viu orientação a objeto, para quem não está vendo pela primeira vez, esse código é bastante estranho, né? Mas para quem não viu, eventualmente pode achar algo um pouco razoável aí nesse código. Vamos primeiro observar alguns detalhes, né? Primeiramente, eu tenho um vetor aqui que eu estou alocando ele de um tipo, que é esse figura 3D, e na hora de atribuir valores, eu não estou usando esse tipo, eu estou usando outros tipos, outras classes, né? Que são meio que sinônimos em OO, né? Eu estou usando outras classes, então eu estou usando uma classe aqui, digamos, para definir o meu tipo do meu vetor, e na hora que eu coloco valores dentro do vetor, eu estou colocando tipos diferentes. Isso, numa programação estruturada, numa linguagem que não é OO, isso gera uma certa estranheza, mas em OO isso é um tanto natural. Tá? Por que seria uma estranheza numa linguagem não OO? Vamos pensar o seguinte, que esse vetor aqui, o figura 3D, imagina que seja um vetor de bananas. E aqui eu estou colocando nesse vetor coisas como laranjas, peras, uvas. Isso é um tanto estranho, né? Então eu tenho um vetor de bananas e em cada posição desse vetor eu estou alocando frutas que não são bananas. Estou alocando laranjas, peras, uvas e por aí vai, né? Então a estranheza está um pouco nessa questão de eu usar classes diferentes, eu usar tipos diferentes. Quando é que isso fica mais natural? Quando eu olho figura 3D, não como uma fruta em particular, mas como tipo fruta de forma geral. Então imagine aqui que eu estou declarando o vetor shapes do tipo fruta. Então o vetor shapes vai guardar frutas. Aí esse código aqui, inicial, passa a fazer mais sentido. Então eu tenho um vetor de frutas, e aí em cada dessas linhas aqui eu estou inserindo uma fruta diferente no meu vetor. Parece mais razoável, né? Parece mais interessante. Beleza. Então, esse código aqui, olhando de uma forma OO, né, essa relação aí de fruta com os tipos de fruta em particular, isso é bastante natural no mundo OO. Esse for aqui, ele é bastante estranho. E nesse caso é estranho até onde cada case aqui, cada posição, espera esse tipo aqui que está sendo alocado. Esse aqui, esse case 0, eu estou esperando que seja uma esfera. Esse aqui eu estou esperando, a princípio, que seja um cubo. Esse 2 eu estou olhando para esse código aqui e fazendo atribuição. Sendo que essas atribuições aqui são dinâmicas. O que eu quero dizer com dinâmica? Elas ocorrem durante a execução. Eu poderia, por exemplo, inverter a ordem, por exemplo, botar o cubo na posição 0 e a esfera na posição 1, e aí esse case aqui já não daria muito certo, né? Então, esse case aqui está em função dessa ordem aqui de atribuições, o que é um código muito perigoso, eu poderia dizer assim, né? É algo que a gente não deveria fazer. Então, provavelmente a gente vai ter que mexer nesse código aqui para melhorá-lo também. Perfeito? Beleza, então fizemos uma análise do nosso código aí inicial. Essas análises, essas observações, existem algumas questões que a gente elabora pelas provas, eventualmente pelas ADs, que exigem isso, que exigem que a gente entenda os códigos. Então é fundamental que a gente pare para analisar detalhadamente, de forma minuciosa, o que apresenta um dado código. Tá? Uma coisa que eu esqueci aqui,
Bem, mas a gente vê isso lá durante a implementação efetivamente. Observem, bem, aqui eu tenho cada item, né, que eu vou analisar já olhando, mexendo no código, né? Então eu já fiz isso aqui a priori, eu peguei esse código aqui e copiei para dentro de um editor aqui. Então eu tenho a classe esfera e a classe principal. Aqui eu salvei isso aqui dentro do código, dentro de um arquivo chamado AD1PROGO 2017, que seria o dessa. Então está exatamente o código que está lá no PDF, né? no enunciado. Né? Então vamos tentar executar esse código aqui e ver o que acontece. Deixa eu só posicionar minha máquina aqui no diretório onde eu estou. PWD não, CD, aulas, CDERJ, provas, acho que aqui CD comentários, beleza, tá a D1 aqui, vamos tentar compilar esse código, né? Deixa eu descer um pouquinho isso aqui para vocês acompanharem em linha ali. Deixa eu preencher um pouco mais a tela. Java C AD1. Beleza. E aí quando eu tento com um pouco lento aqui, porque eu estou gravando o vídeo, né, simultaneamente, então ela dá uma demoradinha. Beleza. E aí o compilador acusou alguns erros. Vamos dar uma olhadinha para ver do que eles se tratam. Uma dica que eu sempre passo para meus alunos, né, eu imagino que vocês já devam ter percebido isso, ou não sei se o quanto orientaram, mas uma coisa que foge totalmente da nossa disciplina, mas que é importante, é saber o mínimo de inglês. Né? Leitura em inglês é algo básico em computação. E, na verdade, hoje, para todas as áreas, né, precisam minimamente de inglês, que é a língua aí, digamos, universal, que facilita a comunicação aí entre povos e tudo mais. Existem outros, né, mas o inglês é bastante importante e no caso de computação é crucial. Então, por exemplo, a maioria dos compiladores, se não todos que a gente for utilizar, vão responder em inglês. Né? Então é importante a gente ler, dominar, ser fluente, pelo menos na leitura, né? Nossos códigos. Então vamos analisar aqui o que o código... E é um inglês bem simples, né? O que o compilador apresenta. Vamos dar uma olhadinha aqui. Olha, na linha 21, que é essa linha aqui, que é o início da classe principal, ele está dizendo, olha, classe principal é pública, deveria ser declarada no arquivo chamado principal.java. Isso aqui eu fiz de forma intencional, porque eventualmente vocês podem ter se deparado com isso. O que acontece é o seguinte, a Java surgiu numa época para contornar, na verdade, a linguagem mainstream, a linguagem que era mais utilizada era C++, e Java surgiu tentando atacar alguns problemas de C++. Um deles, por exemplo, era a liberdade quanto à maneira como você organizava os seus projetos. Né? Eu poderia, por exemplo, colocar todo um sistema em C++ num único arquivo, um arquivo texto. Né? Isso aí, eventualmente, poderia me trazer algumas facilidades, mas certamente ia criar alguns problemas, né, em termos de manutenção do código, né, como localizar determinada coisa. O tamanho do arquivo começa a ficar também algo complicado de lidar. Java criou uma contrapartida para isso, que foi obrigar que toda a classe esteja num arquivo com o mesmo nome dessa classe. O que eu estou querendo dizer com isso? Por exemplo, o que o compilador está esperando ali é que essa classe principal aqui esteja dentro de um arquivo chamado principal.java. Que isso aí é uma regra de Java. Né? E, na verdade, eu estou conseguindo fazer isso aqui num único arquivo porque a classe principal, que é quem ele está exigindo, que tem o mesmo nome do arquivo, ela é pública. Ou seja, ela é enxergada, ela pode ser acessada de fora desse arquivo.
pode ser acessada, digamos, pelo mundo externo. Enquanto que a classe esfera, ela só vai ser enxergada aqui dentro desse arquivo. Isso, em termos de desenvolvimento real de sistemas em Java, pode ser uma funcionalidade a ser utilizada, mas na prática o que a gente vai ver de comum é que tanto a classe principal, que é quem vai utilizar ou manipular os objetos em 3D, quanto as classes que modelam os objetos 3D estejam cada um em seu arquivo. Então eu deveria ter, por exemplo, um arquivo chamado esfera.java e um outro chamado principal.java. Mas para efeitos de visualização do nosso código aqui, de facilitação aqui na produção do nosso vídeo, eu coloco tudo num único arquivo. E aí eu só consigo fazer isso fazendo com que essa classe não seja pública, porque o Java não permite que eu tenha duas classes públicas dentro de um mesmo arquivo Java. Né? Então eu tenho apenas essa classe esfera, aí como privada, e essa aqui como pública. Para eu eliminar aquele primeiro erro, eu vou, na verdade, renomear o que é principal aqui, só para poder compilar. Eu poderia alterar o nome do arquivo também, né? Mas já que eu estou aqui no editor, eu vou alterar o nome da classe, para colocar exatamente o nome do arquivo .java, né? Olha lá. ad1prog.oo 2017 _1. Está aqui exatamente o mesmo código. Salvar e vamos recompilar. Deixa eu dar um clear aqui para limpar a tela e vamos compilar novamente o código. Beleza. Observem aqui agora que eu não tenho mais aquela primeiro erro. Ele está apontando um segundo erro aqui na linha 24. Aqui, ó, linha 24. Que é exatamente essa linha aqui. E o que ele está dizendo como mensagem de erro, cannot find symbol. Ele não conseguiu encontrar o símbolo, e aqui ele tem uma marcação, um chapeuzinho, né, indicando qual é o símbolo, olha lá, figura 3D. Ou seja, o compilador não encontrou esse tipo de figura 3D no nosso arquivo. Não encontrou por motivos óbvios, né, porque o nosso arquivo não diz o que é figura 3D. Não versa sobre esse tipo aqui, dessa classe aqui. Vamos continuar. Aí ele aponta outros erros, né? Ele aponta tanto na declaração do vetor quanto na alocação do vetor. Aqui também a mesma coisa, indicando que o tipo não foi definido. Em seguida, cubo, na linha 26. Olha lá. Ele passa a linha 25, porque não tem nada, né? A classe esfera está definida, mas a classe cubo não está. Então ele reclama também, dizendo que não conseguiu encontrar cubo. E, finalmente, na linha 27, a alocação aqui do cilindro, ele novamente diz lá que esse tipo ele não foi encontrado. Perfeito? Então, assim, o código fornecido no enunciado da AD, ele não está funcionando, ele não está correto. Isso foi feito de forma intencional. O objetivo é a gente fazer esse código funcionar. E a gente vai fazer isso aí utilizando, respondendo, né, aos itens do enunciado. Vamos lá. Primeiro item. Implemente a classe cubo utilizada na classe principal, na linha 21, relembrando que um cubo é uma caixa com lados iguais. É uma caixa com lados iguais. O argumento passado na construção do objeto cubo é o tamanho do lado do cubo. Né? Então, meio que se inspirando na classe esfera, vamos criar uma classe cubo aqui. Seguindo a informação que foi passada lá no enunciado. O enunciado está dizendo que um cubo é uma caixa com lados iguais. Né? O argumento passado no construtor é o tamanho do lado do cubo. Então vamos definir aqui de uma maneira similar a que a gente definiu a esfera. Vamos definir que o cubo tem um campo privado chamado lado. Vou definir o construtor do cubo. Né? O construtor é um método com o mesmo nome da classe. Né? Double L.
Aqui eu vou fazer lado recebe L. Com isso eu criei o construtor da nossa classe. E o que mais pedir no item? O argumento e o construtor. Beleza, com lados iguais. É isso aí. A princípio, até então, o item A era isso aí que a gente deveria responder. Vamos compilar o nosso código só para ver. Na verdade, ele tem que eliminar essa linha aqui, né? Essa linha de erro 26 aqui, porque agora eu tenho uma classe cubo no meu código. E aí observem agora que nós temos apenas 3 erros, né? Na compilação anterior a gente tinha 4 erros aqui em cima. Ó. E aqui eu voltei a compilar, agora eu tenho 3 erros, porque aquele erro do cubo sumiu. Agora eu só tenho figura 3D e cilindro. Perfeito? Ótimo. Vamos voltar para o enunciado. Então, a princípio, vamos deixar a classe cubo desse jeito. Agora ele pede aqui no item B, implemente a classe cilindro utilizada no principal, relembrando que o cilindro é um círculo com uma altura, né? É como se fosse um tubo. Né? Os argumentos passados na construção do objeto cilindro são o raio R da base do cilindro, né? Que é um círculo, né? E a altura deste cilindro. Né? Então vamos lá implementar a classe cilindro seguindo a mesma ideia das classes anteriores. A classe cilindro ela vai ter um raio, né, que foi passado ali. Isso. O raio exatamente da base e a altura do cilindro. Raio. Agora o nosso construtor. Deixa eu dar um enterzinho. Agora o nosso construtor. Oh, meu Deus. Perdão. O nosso construtor vai receber 2 parâmetros, né? Que é o raio e a altura. E aí o código eu só tenho, o código do construtor eu só tenho que inicializar. Inicializar, né, os parâmetros do cilindro. Né? E aí observem que com essas 2 implementações eu estou aqui, na verdade, resolvendo essas 2 chamadas aqui. A chamada de cubo e a chamada de cilindro. Né? Perfeito. Vamos voltar lá no código e novamente compilar o nosso programa. Observem agora que o compilador só indica 2 erros. Né? Essa figura 3D, tanto na declaração do vetor quanto na alocação deste. Perfeito? Voltemos lá no nosso código. O que acontece aqui, pessoal? É só relembrar aquilo que eu comentei no início, quando a gente ainda estava lendo o enunciado. Na verdade, aqui, para esse código aqui funcionar, né, olhando de forma OO, necessariamente o tipo, a classe figura 3D, ela tem que ser uma superclasse, ela tem que ser uma abstração, melhor dizendo, dessas classes aqui. Ou seja, eu estou declarando, um exemplo que eu citei lá, eu estou declarando um vetor de frutas, e aí, na hora de instanciar, na hora de atribuir valores para esse vetor, eu coloco frutas específicas, banana, laranja, pera, uva, seja lá o que for. Né? Então, esse código só faz sentido interpretando dessa maneira. Se figura 3D, se eu olhar como uma fruta em particular, não faz sentido eu ter um vetor de jacas e aí, dentro desse vetor, colocar melancia, colocar banana, colocar uva, ou seja lá o que for. Né? Então não faz sentido. Esse cara aqui, figura 3D, ele tem que ser uma abstração. Né? E aí, uma abstração mais simples, o caso mais natural, é olhar isso aqui como uma interface. Tá? Então, não é que seja mais natural.
digamos que interface é um recurso mais básico, né, em termos de abstração, e que a ideia, na verdade, é eu só definir um comportamento, né? Esse comportamento necessário a gente já vai ver daqui a pouco, né? Mas então vamos pura e simplesmente definir essa figura 3D como sendo uma interface. Então eu vou lá em cima, pode ser em qualquer ponto do meu código, mas eu vou colocar lá só para ficar parecido lá com a maneira como está no gabarito, né? Interface, figura 3D. E não vou colocar método nenhum, não sei se o Java reclama disso, vamos fazer um teste. Mas a princípio eu coloquei figura 3D ali. Vamos compilar. Agora passou a dar 6 erros. Vamos ler cada erro aqui, o que está acontecendo. Linha 46. Observar aqui embaixo. Linha 46 é essa primeira atribuição aqui no vetor. O que diz a mensagem ao compilador? Um erro, né, na linha 46, tipos incompatíveis, ou seja, é como se eu estivesse esperando uma banana e estou colocando, eu tenho um vetor de bananas e estou colocando uma pera, eu estou colocando uma maçã ali. Né? Apesar de serem frutas, o espaço de uma banana, por exemplo, não deveria caber uma melancia. Vamos pensar assim, uma forma esdrúxula aí de indicar o que é isso aqui, né? Tipos incompatíveis. Né? Eu estou trabalhando com tipos diferentes. Né? E aí a mensagem continua. Uma esfera não pode ser convertida, cannot be converted, to figura 3D. Ou seja, uma esfera não pode ser convertida nesse tipo de figura 3D. E aí está aqui o ponto do código exatamente onde o erro acontece, que é aquela linha 46. O que está acontecendo aqui? Eu declarei o meu vetor shapes, ele é do tipo figura 3D. E eu estou atribuindo a ele, aqui nessa primeira linha, uma esfera, sendo que não há nenhuma relação de esfera com figura 3D. Então são coisas totalmente, são coisas não relacionadas, né? E certamente esse mesmo erro ocorre para cubo, ocorre para cilindro e por aí vai. A maneira de resolver essa situação aqui é criar essa relação entre figura 3D e esfera. Nesse caso aqui, como eu tenho a figura 3D como um tipo mais abstrato, eu digo que a classe esfera ela tem uma relação ali, ela, no caso, em se tratando de interface, a gente diz que ela implementa aquela dada interface. Né? Então, a maneira de fazer isso é colocando esse código aqui. Implements figura 3D. Isso vai criar uma relação de abstração, né, entre a classe esfera e a interface figura 3D. Então agora a classe esfera ela pode se comportar como uma figura 3D. Na interface eu ainda não defini nenhum método, então eu não estou sendo obrigado a implementar nenhum método aqui em esfera. Perfeito? Vamos ver agora lá compilar novamente e ver o que o código, o que o compilador nos retorna. Observem que diminuiu agora, em um erro, né, porque certamente aquela implementação lá resolveu, e agora eu fico ainda pendente a questão tanto do cubo quanto do cilindro, de fazerem eles também serem compatíveis, né, com o tipo figura 3D. Então vamos lá e vamos fazer a mesma coisa que a gente fez aqui para a esfera, vamos fazer para o cubo e para o cilindro. No cubo aqui, dou um paste aqui no sintaxe, é a mesma coisa para o cilindro. Dessa maneira agora, tanto o cubo, o cilindro e no caso a esfera que a gente fez lá inicialmente, implementam a figura 3D. Vamos lá compilar, ver o que o código nos retorna. Ou o que o compilador, né, nos retorna. Agora temos apenas 3 erros. E vamos ver que erros são esses. Linha 53. A linha 53 é aqui agora a linha onde eu estou usando aquele vetor que eu acabei de alocar. Então ele resolveu todas essas questões aqui. Agora está apontando o problema no uso, né, de cada um
no uso do vetor aqui embaixo, né? E aí uma primeira mensagem que ele apresenta aqui no compilador é a seguinte, ó. Ele não consegue encontrar em shape 0 esse getVolume. No erro de baixo, que é a linha 56, vamos olhar aqui, imprime volume, ele diz que também não consegue encontrar um símbolo. E depois na linha 59, novamente aqui, obtém volume, ele não consegue. Então assim, ele não encontrou nenhuma das chamadas dos 3 métodos que a gente definiu. Observe que ele está buscando esses métodos na interface figura 3D. Vamos voltar lá no código? O que acontece, pessoal? Eu defini uma interface figura 3D e não coloquei nada dentro dela. Então, eu não estou obrigando essas classes aqui, que modelam esses objetos 3D, a implementar nenhum método, né? Então, eu tenho a classe esfera lá com os métodos que estavam no enunciado, já não mexi em nada nisso aqui. A classe cubo, ela só tem um construtor, que for suficiente para a questão da alocação do objeto, a mesma questão para a classe cilindro, né? Então, isso aqui, todas as alterações foram suficientes para isso aqui. Mas na hora de chamar, o que o compilador, na hora da chamada do método, o que o compilador analisa? Observem aqui, ó, shape 0. Shapes é de que tipo? Shapes ele é um vetor de figura 3D. Nessa execução em particular aqui, o shape 0 ele contém uma esfera. Mas observem, como eu falei com vocês, que eu poderia inverter a ordem da atribuição ali do shapes. Isso ia me dar um erro aqui, como eu falei, esse código aqui está um tanto estranho, né? Porque ia dizer o volume da esfera e, na verdade, se trata de um cubo e não uma esfera. Mas seja como for, o compilador ele não olha para essas atribuições aqui para chamar esse método getVolume. Na verdade, desculpa, o compilador, quando ele faz essa checagem antes da execução, essa checagem está em função do tipo que eu declarei para shapes. Ou seja, eu não estou olhando para isso aqui, mas sim para o tipo que eu declarei do vetor. Então estou olhando para cá. E ele vai buscar esse método aqui, getVolume, lá dentro, como eu declarei como figura 3D, ele vai procurar lá dentro da interface. E eu não coloquei nada lá dentro. Então, ele vai ficar reclamando desse getVolume e de todas as outras chamadas de método que acontecem. Então, eu tenho getVolume aqui, eu tenho imprime_volume e tenho aqui obtenho_volume. Nenhum desses estão definidos na interface, né? Então, a maneira que eu resolveria, que resolveria seria colocar esses métodos lá dentro. Só que observe o seguinte, eles estão citando a impressão do volume, o obter o volume, digamos, uma propriedade, uma funcionalidade meio que igual, que deveria depender do tipo de um objeto. Então eu ter, nomes diferentes de métodos para uma coisa que tem uma mesma cara, que tem uma mesma funcionalidade, digamos, eu estou complicando a minha vida. Seria mais interessante eu definir o mesmo nome e usar esse nome para todos os objetos. A gente vai ver que isso não apenas ele é interessante ou simplifica mais a implementação, como na verdade vai me permitir a gente fazer algo bastante poderoso, né? Então vamos escolher alguma dessas implementações. Aqui a esfera já tinha um getVolume. Então vamos usar esse nome getVolume aqui e não imprime_volume ou obtém_volume. Certo? Então o que eu vou fazer é pegar esse método getVolume e colocar lá na interface. Colocar esse método na interface é apenas fazer isso aqui, ó. Pegar essa assinatura aqui. E colocar lá dentro da interface. No momento em que eu coloco esse método na interface figura 3D,
Eu estou dizendo que todo objeto, figura 3D, que seja uma figura 3D, vai saber responder a esse método aqui, a essa mensagem aqui, como diziam lá os mais clássicos. Então, no momento em que eu digo que classe esfera, classe cubo e classe cilindro implementa essa interface, eu estou dizendo que elas vão saber responder esse método aqui. Né? Observem que para a esfera isso já funciona, porque eu estou me baseando no nome que já existe lá, mas para a classe cubo e cilindro não existe porque eu ainda não defini o método. Né? Vamos confirmar isso chamando o compilador lá e ver que mensagem ele nos passa. Bem, observem, deixa eu ver onde começou eu. Aqui, que foi a nossa última chamada, ele aparece uma mensagem na linha 25. Linha 25, classe cubo implementa figura 3D. O que diz o compilador? Linha 25, erro, cubo não is not abstract. Cubo não é abstrato, ou seja, cubo não é uma classe abstrata, e ele não sobrescreve, né, ele não define o método abstrato getVolume, que é exatamente o que a gente estava comentando. Eu disse que a classe cubo ela implementa a figura 3D, mas eu não implementei, né, um método que está definido lá na interface, que é um compromisso, digamos assim, de classes que implementam a interface. Eu tenho que implementar todos os métodos que lá estão. Tanto em cubo quanto em cilindro eu vou ter essa mensagem de erro. Né? E aí eu ainda continuo lá com a imprime volume, obtém volume, porque na verdade eu vou alterar essas chamadas aqui, porque agora o meu nome de método para obter volume é getVolume. Tá? Então, primeiramente, vamos calcular o volume, né, tanto para cubo quanto para o cilindro. Né? Então, vamos voltar no nosso código. Vou só copiar a assinatura aqui e alterar a implementação. Primeiro, em cubo, o volume do cubo nada mais é do que calcular a área da base, que seria um quadrado, e multiplicar pela altura, né, para subir para o volume 3D. Então, pura e simplesmente aqui multiplicar por elevar ao cubo, né, o lado. Né? Então vamos colocar aqui math.poll, que é a maneira de implementar, ó, observando aqui, ó, aqui eu estava implementando ao cubo também, lá no cálculo do volume da esfera. Então estou simplesmente copiando a mesma ideia. E aí, isso aí faz eu implementar eu implementar o cálculo do volume, né, do cubo. Perfeito. No caso do cilindro, vamos copiar aqui. Acho que está no buffer, perfeito. Subir aqui. No caso do cilindro, o que eu tenho que fazer é calcular a área do círculo, que é a área da base, e multiplicar pela altura. Né? Então, a área da base é πr ao quadrado, né? Então, tenho math.pi, que é isso. πr ao quadrado vezes, então, ou do raio ao quadrado. Isso aqui é πr2, né? É o π vezes o raio ao quadrado, multiplicado pela altura, que é simplesmente aquele valorzinho altura ali. Perfeito? Então, nesse caso aqui agora, eu estou implementando, eu estou fazendo com que a classe cubo e a classe cilindro respeitem a interface que elas estão implementando, que é a figura 3D. Perfeito? Vamos para o compilador de novo. Agora eu tenho apenas dois erros, que são aquelas chamadas remanescentes, né? Lá vamos voltar lá no código para vocês verem melhor. Essas duas chamadas aqui, né? O que observem agora é que o método que eu tenho, o nome do método que é tanto classe
cubo, cilindro, com uma esfera que já tinha, para obter volume, é o método getVolume, né? Então, esse imprime volume aqui e obtém volume já não fazem mais sentido, né? E aí por isso que ele está reclamando, né? A maneira de contornar isso seria eu alterar, né? Agora vamos lá. A gente quer imprimir o volume, né? Uma possibilidade aqui seria, vou fazer bem passo a passo, né? Para a gente entender e depois perceber o quanto isso é interessante. Ao invés de eu chamar um imprime volume, eu vou chamar getVolume, passando a posição 1, que eu sei aqui, deixa eu só inverter. Posso deixar aqui, ó, volume do cubo. Em seguida eu tenho o volume da esfera. E aqui, por último, o volume do... Vou comentar esse camarada aqui também. Volume do cilindro. E aí o Shapes 2, né? Que é lá a terceira posição. Vamos compilar esse camarada. Observem que não deu nenhum erro de compilação. Então a gente consegue executar já o nosso código. Basta chamar aquele Java ali e não colocar extensão, né? E ali ele imprimiu as mensagens volume do cubo, volume da esfera e volume do cilindro. Faltou um enterzinho aqui no final, mas tudo bem. Então, a princípio, o nosso código funcionou. Funcionou, mas ele ainda não está da maneira como eu gostaria, né? Vamos lá para o enunciado. O item C fala a seguinte coisa. Na verdade, poderia ter até um item aqui para pedir para colocar interface, que não foi colocado, mas a gente, em algum momento, ia ter que colocar alguma classe mais abstrata para fazer o vetor ali funcionar. De alguma maneira indireta, vocês iam ter que chegar nessa implementação. Bem, no item C. Ainda na classe principal, temos a impressão do tipo de cada objeto e o seu volume. Linhas 23 a 35, agora a linha deve ter mudado um pouco mais, mas tudo bem, porque a gente colocou mais classe lá. Então aqui eu tenho a alocação dos objetos e a impressão dos volumes, né, de cada objeto. Pergunta: a obtenção do volume dos objetos e a impressão utilizam o conceito de polimorfismo? Se não, o que é necessário fazer para utilizar esse conceito? Altere o programa. O polimorfismo é uma característica que eu considero ímpar, assim, de suma importância nas implementações OO, né? No paradigma OO. E a pergunta, né, do item C é se aqui está havendo polimorfismo, né? Bem, a ideia do polimorfismo é eu ter numa única chamada diferentes comportamentos. Polimorfismo. Poli de muitos, morfismos de formas, né, de comportamento nesse caso aqui, né? Observem que eu estou fazendo um case para cada tipo de objeto, né? Então não está parecendo que isso aqui tem uma implementação polimórfica, não. Esse cara aqui está sendo chamado para cubo, isso aqui para esfera, isso aqui para cilindro. O que a gente faz para isso ter um comportamento polimórfico, né? Na verdade, eu tenho duas coisas aqui acontecendo na implementação. Eu tenho uma operação que obtém volume de um objeto, né, de uma figura 3D, e eu tenho um método que exibe, né, que escreve na tela, digamos, uma mensagem informando o tamanho desse volume, né? Então, digamos que são dois comportamentos. O ideal seria separar esses comportamentos claramente.
Se a gente observar a classe esfera, isso acontece na classe esfera. Eu tenho um método getVolume e eu tenho um método toString que usa esse método getVolume e simplesmente imprime a mensagem lá dentro. Então observem que essa mensagem da esfera aqui, esse systemPrint, eu fiz aqui, mas ele já está acontecendo aqui dentro do toString. Então eu consigo chamar aquele método lá dessa forma aqui. Vou comentar essa linha aqui também, que é o caso da esfera, né? E vou fazer isso aqui, ó. System.out print shapes 1.toString. Na verdade, quando a gente chama um método print, quando a gente imprime alguma coisa em Java, ele já automaticamente chama o toString daquele objeto. Então, isso aqui é redundante, tá? Eu não precisaria fazer isso aqui. Eu estou fazendo explicitamente só para vocês enxergarem que o que eu estou querendo chamar aqui é esse método aqui de cima. Perfeito? Só que isso tem chance de nos dar uma surpresinha aqui. Vamos ver. Desculpa, aqui eu estou executando, eu quero compilar o código. Vamos compilar o código novamente, que eu alterei, né? Meu fonte. O código compilou, sem problema. E na execução apareceu o volume do cubo e apareceu: essa é uma esfera, o seu volume é tal e o volume do cilindro. Essa mensagem aqui, observem, esta é uma esfera e o seu volume é tal, é um pouquinho diferente da mensagem anterior. E o diferente é importante para a gente aqui para mostrar o seguinte. Vamos voltar lá para o nosso código. Antes eu estava imprimindo isso aqui, o volume da esfera, da mesma maneira que eu estava fazendo com o volume do cubo e o volume do cilindro. Dessa vez agora, eu abdiquei de chamar esse print explicitamente aqui, o volume da esfera, e estou chamando esse shape_zoom. Vou até apagar o toString aqui para vocês acreditarem no que eu comentei. Se eu só chamar o shape_zoom, o Java vai chamar o método toString daquele objeto. Vou compilar aqui. Deixa eu tirar essa seleção aqui. E vamos agora executar. E observem que ele continuou imprimindo a segunda mensagem, né? Ou seja, a saída que está lá no método toString. Né? Então, esse shape_zoom aqui, o que esse método print está fazendo é chamar o método toString desse objeto. Perfeito? Isso aqui ficou um pouco mais simples. Analisando a classe esfera aqui, eventualmente isso está mais organizado. E aí, o que a gente pode pensar? Eu estou chamando o toString aqui. Eventualmente eu poderia chamar o toString tanto para o shape 0 e para o shape 2. Porque se eu tenho o toString nesses dois, olha o que eu consigo fazer. Estou dentro, vou repetir esse for aqui. Deixa eu... Vou repetir esse for. E aí, esse switch aí, que é uma das coisas que eu chamei a atenção, que ele está um tanto estranho, ele simplesmente pega, ele vê para cada i, ele olha para isso aqui, né? Ele olha para essas atribuições. Eu vou parar de olhar para isso. O que eu vou fazer é pura e simplesmente isso aqui, ó. Onde a posição 1 aqui é a posição i. Será que isso vai funcionar? Vamos dar uma olhadinha. Observem que, para isso aqui funcionar, tanto o cubo quanto o cilindro precisam também de um método toString igual à classe esfera. Então vamos colocar esse método lá dentro das outras classes, né?
Vocês podem estar se perguntando, pô, se eu não colocasse o toString, o que iria acontecer? Na verdade, a classe Object, que é a classe mãe de todo mundo, também tem uma implementação. Na verdade, ela que tem a implementação do método toString. A gente está aqui reescrevendo ela. Se a gente deixasse para chamar de cima, ela tem uma sintaxe que ela imprime o nome da classe, alguma coisa que indica, uma hash que indica o valor o conteúdo do objeto, né? É uma maneira padrão. Mas como a gente não quer imprimir esse palavrão, a gente quer essa mensagem mais clarinha, então eu vou aqui redefinir o método string. Este é um cubo, seu volume é this.getVolume. Perfeito. E aqui vamos concluir o cilindro. Este é um cilindro, seu volume é tal. Perfeito? Vamos comentar essa brincadeira toda aqui. E só deixar... Vamos colocar print line para ele pular a linha, né? Estou esquecendo de fazer isso. Será que isso funciona? Vamos lá. Primeiro compilar. E agora vamos executar o nosso código. Uau! Esse nullzinho aqui, eu acho que o meu vetor está com tamanho 4. Ele não está com tamanho 3 como estava o enunciado, porque eu ainda vou criar um outro objeto aqui, que é a implementação do item D, tá? Então aquele null apareceu por isso, porque eu estou fazendo for até o tamanho do vetor, né? Poderia fazer um teste aqui, mas tudo bem. Mas observem que ele está imprimindo exatamente a saída dos toString, né? Observem lá atrás, na main, eu só imprimia o volume do cubo, volume da esfera, agora eu estou colocando uma mensagem toda. Ó, este é um cubo, volume é tal, esse é uma esfera, volume é tal, este é um cilindro, volume é tal. Toda essa saída aqui está sendo feita a partir dessa única linha aqui. Ou seja, essa chamada aqui do toString implícito aqui, né, que eu posso até colocar explícito se vocês quiserem, ela está se comportando de acordo com esse objeto aqui. Se esse objeto é um cubo, ele chama o toString de cubo. Se esse objeto shapeZ é uma esfera, ele chama o toString da esfera. Se ele é um cilindro, ele chama o toString do cilindro. Então, o método toString está se comportando de acordo com o tipo desse objeto aqui. Então, ele tem um comportamento aí diverso. Daí a palavra polimorfismo. Então, essa chamada aqui, sim, ela é polimórfica. Querem ver? Vamos gravar aqui, a gente está imprimindo cubo, esfera e cilindro. Vamos inverter isso aqui. Vamos colocar o cilindro lá no início, por exemplo. E vamos colocar o cubo no final. Opa. Salvei. E agora vamos executar. Ele está dando a mensagem porque aquele campo lá está vazio. Essa mensagem de null aqui, eu vou resolver esse problema. Mas observem que aqui, ó, eu tenho cilindro, esfera e cubo. Então eu inverti a ordem de alocação dos meus objetos. Perfeito? Só para concluir, no item D, ele pedia para implementar um cilindro oco, que basicamente é a ideia de como se eu estivesse querendo analisar o volume de material que eu tenho na confecção de um cubo. De um cilindro. Né? Então, esse método eu chamei de cilindro oco. E aí, basicamente, o que eu tenho que ter é um cilindro... eu tenho um cilindro externo, Dzão, e o cilindro interno, Dzinho. E aí ele pede para... O item D pede para eu criar essa classe aqui e... criar essa classe e inserir um objeto, né, dentro lá do meu vetor. Vamos fazer isso aqui diretamente. Como eu já tenho uma classe cilindro, né, e aí
Isso aí tem tudo a ver com o mundo OO. Não vamos, né, reinventar a roda. Cilindro oco. Vamos dizer que esse cara aqui estende a nossa classe cilindro ali. Então, essa cilindro oco já tem um raio e tem uma altura. Eu posso considerar esse raio, por exemplo, como sendo o maior ou menor. Vamos considerar ele como sendo o maior. Então, vou colocar aqui raio menor. O construtor dessa classe de baixo tem que ter tudo de cima, né? Porque o cilindro oco ele não deixa de ser um cilindro, né? E eu tenho um RM aqui de raio menor, vamos dizer assim. E aí eu vou reaproveitar a chamada lá do construtor de cima, passando o RA, que são os de fora, e vou fazer aqui raio menor recebe RM. Preciso também do volume, né? Porque ele continua sendo um objeto 3D, então eu quero que esse objeto seja inserido lá sem problema, sendo que aqui o que eu vou fazer? Eu preciso do volume, eu considerei esse raio aqui, do de cima, como sendo o maior. Eu preciso dessa diferença, né? Então basta eu calcular o volume do cilindro completo, grandão, e subtrair do volume interno, que eu vou ter só aquela massa, que é o que era pedido na questão. Então vamos lá. Eu vou fazer isso aqui de uma maneira rapidinha. Eu vou criar aqui um objeto cilindro. Eu não sei se foi assim que eu fiz no gabarito, mas vai ser assim que eu vou fazer aqui. Cilindro maior recebe nil. E o cilindro passando RA. Né? Esse aqui é o nosso cilindro maior, daí eu consigo obter o volume, chamando o getVolume para esse objeto. E o volume do oco é a mesma chamada por o menor. Acho que eu nem precisava fazer para os dois, mas vamos fazer aqui só para simplificar. Esse vídeo já deve estar ficando bastante grande, então só para vocês entenderem o espírito da coisa. Cilindro maior, ponto, getVolume, menos cilindro menor, ponto, getVolume. Opa, faltou os parênteses aqui na chamada. Né? Então eu estou olhando tanto para o raio grandão quanto para o raio pequenininho e tentando obter o volume desses raios. Na verdade, esse aqui, esse raio Rzinho, eu não vou conseguir obter ele diretamente porque ele é privado, né? Eu preciso... Eu vou colocar ele como protegido, só para a gente ver um uso aí do modificador. Então aqui, ao invés de R, é raio. E aqui, ao invés de RM, porque eu achei que eu estava dentro do construtor. E aqui, ao invés de RM, é raio menor. Perfeito? Então, com isso, eu consigo obter o volume, né, desse cilindro oco. Vamos já criar um objeto aqui e testar naquela posição que está dando vazio, né, que está dando um errozinho. Vamos criar aqui new cilindro oco, passando a ordem de chamada é o raio maior, a altura e o raio menor. Né? Vamos dizer que o raio maior é 20, a altura é, sei lá, a 30 e o raio menor é 10. Perfeito? Então, Shapes 3 vale isso. Observe que automaticamente... observe que eu estou criando um objeto novo e eu não tenho que alterar nada
essa chamada aqui. Isso é muito diferente do que eu tinha aqui no for, né? Eu teria que ter um outro case, olhar a mensagem e tudo mais. Aqui eu não tenho que me preocupar porque simplesmente eu fiz a cilindro oco. Ah, desculpa, faltou aqui o toString. Eu estou fazendo a cilindro oco respeitar toda a interface, né, que foi definida para ela. Este é um cilindro oco, o seu volume é this.getVolume. Na verdade, esse esquecimento aqui, eu poderia contornar botando o toString ali dentro da figura 3D. Né? Mas acho que vocês já entenderam o espírito da coisa. Bem, método toString, eu acho que está tudo funcionando. Vamos testar aqui. Primeiro compilar o nosso código. Deu uma mensagem. Ah, eu acho que eu esqueci um azinho. Ah, exatamente. Na altura, é a altura do cilindro, né? Vamos colocar ele também como protegido para conseguir acessar na classe de baixo. A outra alternativa seria criar um método público get aqui, né? Eventualmente, dependendo do quão importantes seriam esses campos, eu poderia mantê-los como privados. Mas não é muito o caso. O nome do atributo é altura. Vamos colocar aqui altura. Compilar nosso código. E agora executá-lo. Perfeito. Os 4 objetos sendo impressos com seus respectivos volumes. Perfeito. Método polimórfico. Método aqui que está se comportando de acordo com o objeto que foi alocado. Se eu inverter a ordem aqui, sem problema, ele vai se comportar da maneira adequada. Certo? Bem, foi isso. Espero que tenham entendido, gostado aí do vídeo. Depois, eu não sou youtuber não, tá? Então não vou pedir para vocês curtirem, compartilharem, nada disso. Mas comentem se acharam legal, deem feedback no sentido de coisas que eu poderia explorar mais no código, dúvidas, né? Postem que é sempre bom, é um feedback bastante importante para a gente. Tá ok? Obrigado aí e até o próximo vídeo.